Notícia urgente: Israel está sendo atacado nesse exato momento pelo Irã. No momento em que eu estou gravando aqui esse conteúdo, mísseis e drones com explosões estão cruzando os céus, saindo do Irã, passando pelo Iraque, com direção, com endereço lá em Israel. Com certeza, as autoridades israelenses, o sistema de defesa, o Domo de Ferro já está em ação. O Domo de Ferro é uma tecnologia que foi criada pelos israelitas para interceptar os mísseis nos ares antes que eles atinjam o alvo. Aí eu te pergunto, será porventura que estamos no início do cumprimento da profecia bíblica, a qual está escrita no livro de São Lucas, capítulo 21, versículo 20 em diante? Eu não estou afirmando aqui nada, é uma pergunta. Será que estamos no início do cumprimento da profecia bíblica? Olha só o que eu vou ler aqui para vocês. Veja só o que a Bíblia diz sobre o arcanjo Miguel, que é o guarda de Israel. A Bíblia diz que existe um arcanjo, o nome dele é Miguel, e ele está guardando Israel contra os exércitos, contra todas as nações do mundo. Será que isso é verdade ou é conversa de carochinha? Gente do céu, vou mostrar aqui para vocês o que Jesus disse no capítulo 21 de São Lucas, versículo número 20. Então, disse assim Jesus: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. A Bíblia diz que tudo que está acontecendo está se cumprindo porque está escrito. A palavra de Deus já previa todos esses acontecimentos. A Bíblia diz, lá no livro de Daniel, no capítulo de número 10, versículo, acredito que 21, a Bíblia diz que Miguel, o arcanjo Miguel, é o guarda de Israel. O sistema de defesa que Israel tem, o Domo de Ferro, é uma tecnologia mega super avançada que as outras nações não conhecem. Todos os reinos da terra querem, todos os governos da terra querem descobrir a tecnologia que Israel usa para interceptar os mísseis lá nos ares, e eles até hoje ninguém conseguiu descobrir tal tecnologia. O que é isso, gente? Olha, agora é algo que é natural e espiritual. Você tem que ser espiritual para acreditar o que eu vou dizer aqui agora. A Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 21 de Daniel, que Miguel, o arcanjo Miguel, é o guarda de Israel. Existem pelo menos 3 classes de anjos na Bíblia. Os serafins, que é aqueles que estão sobre o trono de Deus, que tem 2 asas que cobrem os pés, 2 asas que voam e 2 asas que cobrem os rostos. Existem os querubins, né? Deus ordenou que 2 querubins ficassem lá na entrada do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tirou o casal de dentro do jardim e colocou 2 querubins com espadas de fogo em suas mãos, guardando a entrada do jardim, para que o homem não pudesse mais entrar lá e comesse do fruto da árvore da vida. Existem os querubins, que são seres poderosíssimos e tem a sua função, né, no reino dos céus de extrema relevância. Quando Deus falou com Moisés para construir uma arca, Deus mandou que ele fizesse 2 querubins de ouro e colocasse em cima da arca, os querubins de frente um para o outro, com as asas batendo assim uma nas outras, né? Serafins, querubins. Aí existem os seres viventes, outra classe de anjos, seres viventes que parecem com bois. Olha só que coisa esquisita. Os seres viventes parecem com bois, parecem com águias, com leões e com homens. Tem essas 4 aparências: boi, águia, leão e homem. Veja só
como Deus é, a expressão é essa, terrível. E alguém vai contestar, Deus é terrível, meu irmão. A Bíblia diz que ele é um Deus terrível, é bíblico o que eu estou dizendo aqui. Existem 3, né, 4 classificação de anjos, serafins, querubins, seres viventes e arcanjo. Não existe arcanjos, plural. A Bíblia só relata o nome de um arcanjo, Miguel. E ele está designado para uma função, para uma tarefa. Assim como existe os ministérios, por exemplo, existe o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia. No reino dos céus também existe a hierarquia, gente. Então Miguel, ele é o capitão do exército de Deus. E ele foi designado para guardar Israel. Veja só, gente, a Bíblia diz que uma vez Deus deu vitória a Israel, né, quando os assírios queriam invadir Israel, estavam todos acampados para no dia seguinte invadir Israel. A Bíblia diz que um anjo do Senhor, um anjo só, destruiu 185 mil soldados assírios de uma só vez. Entendeu? Um anjo, um simples anjo. Imagine Miguel, gente. Miguel controla miríades e miríades, milhões e milhões de anjos no céu, gente. Israel só existe ainda hoje, Israel, porque Miguel, o arcanjo de Deus, Miguel, tem guardado aquele povo, gente. É um mistério Israel sobreexistir, entendeu? É um mistério. Por quê? Porque a Bíblia diz que Israel é o povo de Deus, sabe? Deus tem um mistério com aquele povo, sabe, gente? Aí o que acontece? Jesus disse, olha, quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos, prestem atenção, é porque está chegando o dia da sua desolação. Tá entendendo? Gente, observe o cenário histórico. Observem o contexto dos versículos que eu li. Israel não está ficando cercada, sim ou não? Sim, gente. Sim. Os países vizinhos a Israel não engolem Israel, não aceitam Israel. Você pode ver aí Irã, Iraque, né? Aí Síria, Egito, enfim. Eu fico me lembrando da batalha de Yom Kippur, no dia 6 de outubro de 1973, quando Israel estava em consagração, em oração. Yom Kippur, que é considerado o sábado dos sábados para os judeus, né? Onde nesse dia todo mundo está consagrado, está em jejum, está em busca. Yom Kippur significa dia do perdão, do arrependimento. É onde os judeus estão mais próximos de Deus, sabe? E aí nesse dia, é um dia sagrado para eles. Nesse dia, Síria e Egito resolveram invadir Israel. Quando os judeus, os israelitas estavam em oração constante. Ninguém estava esperando ser invadido naquele dia. Entendeu? Aí o que acontece? Eles resolveram invadir, pegar todo mundo de surpresa. E realmente pegaram. Mas eles estavam em oração. Mas a oração é mais poderosa do que todas as coisas. Um dia disse a rainha da Inglaterra, eu tenho mais medo de um cristão de joelho do que todos os canhões da Rússia apontados para a minha cabeça. A rainha Elizabeth disse isso, viralizou. O mundo inteiro sabe disso. O poder da oração. Israel estava lutando. Israel não tinha mais tanques de guerra. Se tinha uns 3 tanques de guerra era muito, os 3 tanques, porque os outros já não existiam mais, entendeu? Porque o exército da Síria e do Egito vinha devastando tudo. Então só sobrara 3 tanquezinhos. E todo mundo despreparado. Quando de repente os anjos de Deus começaram a descer do céu e os soldados sírios viram. O comandante do exército da Síria viu quando o exército de anjos desceram e eles estavam a 600 metros dos 3 tanques de Israel. Passando por aqueles 3 tanques, eles passavam pelo canal de Suez, né? E outra
parte do exército desceriam pela península de Golã, depois entravam em Tel Aviv, tomavam Jerusalém, e hoje Israel, o nome Israel não existia mais na história, gente. Eles estavam a 600 metros, quando de repente houve um clarão no céu. Era o quê? Eles disseram que eram seres de branco, que desciam, e se posicionaram assim, ao redor daqueles tanques de guerra. E uma mão gigante que fazia o sinal assim, de pare. E uma voz que disse assim, pare, voltem, parem, voltem, não ultrapasse. E eles, vendo aquele gigantesco exército de branco, voltaram. Eram muitos tanques, mais de 300 tanques. Gente, Síria e Egito, mais de 300 tanques, contra 3 tanques de Israel. Eles voltaram. E depois de tudo, gente, Israel saiu vitorioso Israel. Depois de tudo, os repórteres perguntaram dos comandantes da Síria. O que foi que aconteceu? Vocês estavam a 600 metros, por que não avançaram? Aí ele contou. Voltamos porque desceu um exército de branco, que a gente não sabe explicar, uma mão gigante e uma voz que disse, voltem, não ultrapassem daqui para frente. E nós preferimos obedecer essa voz, porque não era coisa aqui da terra. Pode pesquisar na história que vocês irão ver esse relato real. Deus tem um mistério com Israel. Entendeu? Deus tem um mistério com Israel. Mas Israel está sendo cercada. Está muito parecido com o que Jesus disse. Quando Jerusalém estiver cercada, eu não estou aqui afirmando nada, dizendo que a profecia está se cumprindo. Não estou dizendo que a profecia está se cumprindo, não. Eu apenas estou lendo o versículo e dizendo que é muito parecido com os dias atuais. Entendeu? Resumindo, o que devemos fazer? Confiar em Deus e orar pela paz em Israel, orar pelos iranianos, orar pelo Iraque, orar pela Síria, orar pelo Egito, orar por aqueles países, pela Turquia, por todos aqueles países do Oriente Médio. Nós devemos orar pela paz, pelos palestinos, orar pela paz no mundo, porque as coisas não estão fáceis e todas as coisas estão se afunilando para o cumprimento da palavra de Deus. E eu não estou dizendo que agora já é o início do cumprimento, não, estou só perguntando, será que não é o início? Porque é muito parecido. Eu não estou aqui com teoria da conspiração, mas que é parecido, minha gente. Parece que está se desenhando tudo o que foi escrito pelos profetas. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço no seu coração. Deus tenha misericórdia.